Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Mais uma aula de inglês com Tia Nath. Tia Nath está com muita saudade de vocês. E hoje nós vamos continuar, certo? O assunto sobre partes do corpo humano em inglês. Nas aulas passadas, nós aprendemos o vocabulário sobre cada parte do corpo. Não foi isso? Nós aprendemos vimos como é cada parte do corpo em inglês, né? Cabeça, olho, nariz, braço, perna, pé, enfim. Temos também, né, as imagens no livro de vocês. Tem aí na página 449, tem a imagem de um corpo feminino. E na página 448 tem a imagem de um corpo masculino. E aí tem as setinhas indicando, né, cada parte do corpo dessa. Deixa eu mostrar essa daqui. Tem a setinha indicando cada parte do corpo. A câmera não foca. Cada parte do corpo. Então, nós vimos esse vocabulário. Vocês podem revisar, certo? E hoje, nós vamos aprender a diferença entre singular e plural no inglês. Vocês sabem o que é singular e plural, né? Singular são aquelas palavras, né? Ou coisas que indicam que só tem um, por exemplo. E plural quer dizer que tem mais de um, não é isso? E aí, no nosso corpo, não é diferente. Tem partes que nós temos apenas um, tem partes que nós temos dois e tem partes que nós temos mais de dois. Não é? Tem até uma questão na página 450 que pedia para vocês classificarem, separar, né, as partes que nós temos só um, as partes que nós temos só dois e as partes que nós temos mais de dois. E aí, por exemplo, eu só tenho uma cabeça, porém eu tenho dois olhos, tenho duas sobrancelhas, duas orelhas, tenho um nariz, né? Então, se eu tenho uma cabeça, o singular é uma cabeça. Se eu tenho dois olhos, eu não posso dizer que eu tenho dois olhos. Eu tenho que dizer que eu tenho dois olhos, porque dois é mais de um, então é plural. Conseguiram entender? Por exemplo, eu não posso dizer que eu tenho cabeças, porque eu só tenho uma. Uma é singular. Compreenderam? Conseguiram entender? Então, a partir desse ponto, certo? De que eu só tenho uma cabeça, mas eu tenho dois olhos, eu tenho dois braços, eu tenho 10 dedos, certo? Tenho dois pés, tenho uma barriga. Então, quando a palavra é plural, o que é que eu faço? O que é que eu uso para deixar aquela palavra no plural? Para indicar que ali tem mais de uma coisa. Eu uso o S ao final da palavra, né? Se eu quero dizer que eu tenho dois olhos, eu coloco S, fica plural, né? Dois olhos, quer dizer que é mais de um. E no inglês não é diferente, certo? No inglês é da mesma forma que o português. Se eu quero dizer alguma coisa no plural, eu simplesmente acrescento S na palavra. Só que prestem atenção. Tem algumas palavras que ela tem uma forma própria, certo? De se escrever. Não é acrescentando S, ela tem uma forma própria. E aí é uma exceção de algumas palavras, e aí eu vou mostrar um exemplo para vocês. Tem uma questão aí que muita gente ficou com dúvida, que era a questão da página 448. Abram aí nessa página, por favor. Se vocês observarem a questão 1, né, pedia o quê? Pedia para vocês desembaralhar essas palavras que estavam embaralhadas e achar a palavra correta, né? E depois que achar a palavra correta, pedia para dizer qual era a parte do corpo que significava essa palavra. E aí, na página, na alternativa B, a palavra correta, desembaraçando, né, é feet. Porém, muita gente ficou com dúvida, por quê? Aqui no desenho, se escreve foot, com dois O. Só que aí, aqui, foot com dois O, está no singular.
Aqui está dizendo que é um pé, certo? Então, o pé se escreve foot. Agora, se eu estou me referindo a apenas um pé. Agora, se eu quero me referir aos meus 2 pés, certo? A 2 pés, eu não vou acrescentar o S ao final. Para essa palavra, ela tem uma forma própria de se escrever, que é feet com 2 E. Então, se eu quero dizer pé, eu uso foot. E se eu quero dizer pés, eu uso feet, certo? Isso é uma exceção para poucas palavras, certo, minha gente? A maioria delas se acrescenta o S, como, por exemplo, aqui, ó. Aqui no olho, a câmera não tá focando, mas olhem aí no livro de vocês. A setinha que aponta para um olho só está eie. Porém, se eu quisesse falar dos meus 2 olhos, certo? Se eu quero falar só de um, eu falo eie. Porém, se eu quero falar dos 2, eu falo eias, certo? Por exemplo, se eu quero falar leg, leg é a coxa, certo? Então, se eu quero falar apenas de uma coxa, eu falo leg. Se eu quero me referir às minhas 2 coxas, eu falo legs. Compreenderam? Inclusive, vocês têm uma tabelinha aí na página 451. Deem uma olhadinha nessa tabelinha e vocês vão ver algumas partes do corpo que estão no singular e como elas ficam no plural, certo? E, ó, apenas 2 partes do corpo que tem a forma própria de se escrever no plural. Uma é pé, certo? Que eu falei pra vocês, que se eu falo pé, eu falo feet. Não, eu falo foot. E se eu falo pés, eu falo feet. Outra parte é tooth. Tooth, que é dente. Tooth, eu estou me referindo a apenas um dente. Porém, se eu quero falar de todos os meus dentes que estão na minha boca, eu uso teeth, certo? Vocês têm essas palavras também aqui. Observem essas tabelinhas, tá certo? E em seguida, vocês vão responder a atividade da página 451. Então, minha gente, é isso. Qualquer dúvida, pode me procurar lá no WhatsApp, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.